Bem-vindas e bem-vindos ao meu canal no YouTube. Na aula de hoje, nós vamos falar de questões gerais atinentes à filosofia da literatura como primeiro passo para uma investigação sobre as reflexões de Adorno sobre a escrita literária. Trata-se de perceber a literatura como uma forma de tradução do mundo que, por sua vez, se transforma em um objeto de interesse filosófico. A gente quer pensar a literatura como produzindo determinados conteúdos de experiência de mundo, de articulação de nossas ideias relativas à realidade, e então pensar que questões advêm dessa tradução literária da realidade. E aí o título que eu dei foi A Imaginação Literária na Interface entre Filosofia e Psicanálise. Na medida em que o real, em sua concretude, não habita a linguagem, na medida de sua morte para o plano do signo linguístico, abre-se o espaço de indeterminação, incerteza e ambiguidade que será em grande medida a seiva da escrita literária, posto que esta tentará erigir o ficcional como via de articulação da impossibilidade de restituir o que foi excisado, retirado na passagem entre tais planos. Então essa primeira abordagem aqui, inicial, dá o tom de toda a minha apresentação. Por quê? O que me move aqui particularmente é pensar o quanto que a linguagem se separa da realidade e o quanto que a literatura tenta traduzir este espaço. A gente tem um topos conceitual interessante da filosofia, pensar que sema, que é a origem da palavra semântica, da ordem do significado das palavras, é um vocábulo que diz respeito à pedra tumular em grego, de modo que essa lápide do real seria propriamente a palavra que demarca essa descontinuidade da dimensão concreta daquilo que é vivido e a dimensão abstrata daquilo que é pensado, falado e expresso no plano linguístico. Então, muito da minha ideia consiste em dizer da literatura como tensionando, elaborando, traduzindo esse gap, este hiato, essa dimensão excisada da linguagem que é propriamente a realidade. A restituição impossível do plano não linguístico do real não é de fato tentada, ou seja, não se trata de uma tentativa meio que desesperada de trazer o real para dentro da linguagem com a força da formação plástica literária. Situa-se como mote, como lema da busca de alguma significatividade para além tanto do mero jogo dos signos, quanto da apreensão semântica do objeto narrado. Esse é outro topos da minha abordagem, que é dizer que a literatura ou a prosa literária não é propriamente uma forma de tentativa de restituir a realidade, mas também não é um mero abandono ao jogo gratuito ou de arte pela arte dos signos linguísticos. Trata-se de pensar algo da ordem de um meio termo entre essas duas posturas. O literário celebra a opacidade da linguagem como uma ponte para o real que dele nos separa. Trata-se de um vínculo que cela sua insuficiência como algo que lhe é inerente. Isso demarca seu silêncio, bastante enfatizado por Blanchot em O Espaço Literário, como uma das raízes de sua eloquência, posto que não se trata de um mutismo, mas de um modo de dizer do que vive para além do real, este tomado como algo orgânico, ou seja, vivo. A ideia do Blanchot é muito interessante e eu aproveito-a em seus princípios gerais para dizer que a literatura sempre flerta com a impossibilidade de dizer. A literatura teria uma dimensão de mutismo, de seu silêncio, que faz com que ela necessariamente precisa rearticular-se de modo a tornar eloquente o quanto que é impossível dizer do real em sua imediatidade, em sua concretude própria. Não que a literatura seja, por assim dizer, uma espécie de oração fúnebre do real inalcançável e irrestituível, mas, ao mesmo tempo, trata-se de pensar o literário como um modo de tomar consciência do quanto a linguagem é insuficiente para dizer da urgência do real. E muito da eloquência da literatura consiste nessa forma de tornar evidente
a inefabilidade do real como uma tarefa da filosofia e da literatura em suas tarefas de conceber uma nova forma de entender essa mesma realidade que nos escapa em princípio. A literatura sempre vai ser uma espécie de tradução insuficiente do mundo que assume essa sua insuficiente como impulso para a sua eloquência, a sua expressividade e a forma específica com que ela traduz essa realidade. Pois, afinal de contas, a gente não pode ser ingênuo em dizer que a literatura é a única forma de tentar falar do que é indizível na realidade. Porque experiências místicas, religiosas, outras formas de arte, como a pintura, a música, também flertam com esta outra realidade para além do real em sua concretude tangível e palpável. A linguagem não é um órgão das coisas. Ela se articula na materialidade do signo e o literário ressitua esse mosaico como véu translúcido para um sentido ainda a se decifrar. A literatura, como toda a arte, se inicia na ruptura da vida em sua organicidade, em sua continuidade cíclica e entrelaçamento infinito de seres e aconteceres. Esse é um dos motes fundamentais da estética de Adorno, mostrar que a arte vive da ruptura com a vida. O começo desse meu texto tem a ver precisamente com essa ideia fundamental que Adorno, aliás, até fala de forma muito repetida em sua teoria estética. O último livro que ele estava a escrever, mas infelizmente faleceu antes de completá-la. Esse mote diz que a vida não se prolonga na arte de forma direta, sem ruptura. A arte vive da morte daquilo que, na realidade, tem uma significação própria. E essa ideia de que a arte vive da morte da realidade pauta muito do quanto é que nós, na medida em que fazemos arte, precisamos confiar em uma ruptura perante os significados que já pautam a nossa existência do mundo. Artes pobres, pouco eloquentes, pouco vivas, pouco ricas, são aquelas, entre outras coisas, que tentam se agarrar àquilo que já se quer comunicar, já se quer falar. A arte engajada, como vai dizer Adorno em um texto do Notas de Literatura, na verdade o terceiro volume, a arte engajada é contraditória em vários seus aspectos, e um deles consiste no fato de recusar uma ruptura radical da vida, tal como nós a vivenciamos em sua urgência política, e o plano do jogo dos signos, das imagens, dos sons, da representação como tal, que é o âmbito do estético propriamente dito. E aí o que Adorno vai dizer é que para a arte poder falar por conta própria, ela precisa vivenciar um momento de mudez, de silêncio. E aí o Blanchot vai falar desse silêncio constitutivo do literário como sua condição de possibilidade em sua eloquência própria. E essa ideia de que a arte tem algo da ordem do translúcido tem a ver com o fato de que também a arte não é simplesmente o totalmente diferente do real vivido, mas também não é algo aderido a essa realidade. Então, o outro lado da moeda, como se gosta de dizer, que seria a arte pela arte, completamente descompromissada com os conteúdos prévios da realidade, seria falso. Seria algo que não condiz com aquilo que o artístico estético efetivamente pode trazer como o que tem conteúdo para além desses conteúdos imediatos, vividos na realidade empírica, historicamente condicionada. Tem uma passagem da Poética do Aristóteles muito interessante, que é muito comentada, aliás, em que ele fala que a poesia é superior à história. E a explicação que ele mesmo dá é bem didática. Ele fala de forma bastante clara que a poesia fala daquilo que poderia acontecer por um liame de verossimilhança e necessidade, ao passo que a história
fala daquilo que efetivamente aconteceu na contingência das ações possíveis na realidade. E, portanto, em vez da particularidade, nós temos algo da ordem da universalidade, da verossimilhança da poesia. Em lugar da contingência dos atos que se sucedem ao capricho das ações humanas na história, nós temos algo da ordem da necessidade, e algo da ordem é a expressão correta, no âmbito da poesia. E aí ele vai dizer que, então, a poesia é algo mais filosófico do que a história. Por que mais filosófico? Ela tende a uma universalidade, mas ela não é universal. Trata-se de uma propensão a, e não uma realidade consumada como tal. O que é universal é a matemática, a lógica e, a gente pode dizer, a filosofia em sua dimensão conceitual própria. A poesia não é universal, ela tende a. Então essa tendência a demarca o quanto o estético não é algo fixo estabelecido, nem como algo aderido às coisas, mas também não algo que possa se situar de forma bem estabelecida no plano da universalidade conceitual. Então essa dimensão, como eu falei ali, de translúcido, tem a ver com isso. Aponta para essa relação em que não há uma opacidade total, como nós vemos as coisas em sua realidade concreta, mas também não há uma transparência que é estabelecida no âmbito dos conceitos, em sua relação fluida, em sua articulação no logos, no plano da lógica. A poesia, a literatura tem a ver com esta passagem que é, ao mesmo tempo, caudatária daquilo que ela efetivamente teve que ultrapassar, deixar de lado, e essa dimensão sígnica do linguístico como tal, conceitual, que a prosa literária necessariamente tem. Ela é propriamente esta arte que usa, articula essa dimensão sígnico-conceitual que lhe é própria e fazendo com que a literatura não seja uma arte abstrata. A prosa literária sempre vai dizer respeito a uma realidade que poderia ter existido, ou seja, a literatura é sempre mimética, usando os termos aristotélicos, já que eu invoquei Aristóteles, não custa nada invocar mais uma vez. Então, muito da nossa articulação conceitual aqui vai consistir em elaborar o quanto é expressivo para a literatura este salto para um outro plano que não é nem da transparência conceitual e nem da opacidade do vivido. Tendo como seu médium próprio o que nos faz assimilar o real como íntimo à consciência, ou seja, a palavra, a fala, a linguagem, logos, a arte literária se erige na linha fronteiriça entre o plano primeiro da concretude viva do mundo como coisa e o plano segundo do sujeito, que daquele se afasta para, na autopercepção de si como diferença, assimilá-lo como elemento de sua própria interioridade. Esse é um outro aspecto daquilo que eu acabei de falar, que é o fato de que o plano conceitual contém essa dimensão universal a que a arte, a poesia tenderia, na expressão de Aristóteles. E essa dimensão conceitual é aquilo que a aproxima de nós, no sentido de que nós pensamos conceitualmente. O nosso pensamento é essencialmente conceitual, linguístico. Não que a gente não possa pensar por imagens, pensamos. O sonho é um pensamento por imagens e mesmo despertos nós podemos pensar apenas mobilizando imagens. Mas o nosso pensamento discursivo é essencialmente da ordem do dialógico, lógico, conceitual. E isso faz com que a literatura se aproxime de nós neste plano da nossa interioridade, porque o pensamento tem a ver com essa nossa interioridade, este plano em que nós dialogamos conosco mesmos, ou seja, com o fato de que nós temos um pensamento que pode dobrar-se sobre si e passar uma grande parte da existência apenas negociando com a gente mesmo o que é que nós podemos fazer, desejar, não querer, querer de novo e etc. Então, As Memórias do Subsolo, de Dostoiévski, é um livro que eu adoro, é excelente, demarca muito desse espaço da interioridade que se resolve por si mesma.
Então esse livro é muito interessante porque ele faz uma literatura sobre aquilo que, no âmbito do literário, mais aproxima esta arte daquilo que nós somos como seres pensantes, como sujeitos que pensam a si mesmos através, precisamente, deste plano linguístico, conceitual, que aproxima o âmbito literário do pensar como algo que se distende no tempo, coisa que eu vou falar logo mais à frente, e que faz com que a nossa interioridade repouse e continue e se faça nesse desdobramento sígnico, nessa interioridade do conceitual linguístico sígnico, de modo que a linguagem vai fazer essa aproximação dessa tradução literária de mundo com a interioridade subjetiva, em oposição a este polo da realidade que é sempre uma referência para a literatura. Como eu acabei de falar, a literatura não é uma arte abstrata, ela é sempre mimética. Então vocês já podem notar que muito da nossa abordagem significará oscilar, fazer um movimento pendular entre a objetividade do mundo e a subjetividade do linguístico literário e tentar extrair desse movimento pendular uma significação própria de acordo com a tecné, de acordo com essa arte literária que consiste em fazer com que o literário seja capaz de expressividade devido a essa articulação estético-artística desses dois polos. Agora um trecho grande, tal como nos diz Hegel, o poeta tem predileção pela superfície das coisas, seu exterior, que no mais das vezes é desimportante ao olhar prosaico, intelectual e científico, mas que se afigura significativo ao olhar poético, que dele extrai elementos de uma constelação reveladora de uma razão íntima dos seres. Para aqui, essa ideia de Hegel é muito interessante. Não é? A gente vê muitas poesias ganharem uma expressividade, uma significação radical, muito interessante mesmo, devido ao modo com que se faz uma leitura daquilo que nas coisas é superficial no duplo sentido da palavra, tanto pelo fato de que está na superfície, quanto pelo fato de não ser importante, ser supérfluo. E extrair desta mobilidade externa, superficial e muitas vezes negligenciável das coisas, extrair delas uma significação própria, tem a ver com essa excelência poética. A partir dessa ideia, dizemos haver uma relação análoga, de certa forma invertida, entre a exterioridade fonético-gramatical da linguagem e a interioridade reflexivo-espiritual do poeta. Pois a primeira, essa exterioridade fonética, constitui-se de uma camada objetiva, que em princípio deveria corresponder à força da interioridade subjetiva, mas cuja riqueza reside, em grande parte, no desajuste a este propósito comunicacional. Tal como o poeta se demora no que é trivial e extrínseco a uma compreensão domesticadora das coisas, a palavra poética teima em ser por demais ela mesma, em sua gratuidade, densidade fonética, sintática e semântica. Então, de forma análoga a como poetas gostam da exterioridade superficial das coisas para, navegando nessa superfície, extrair uma significação que nos escapa ao olhar de sobrevoo, a esse olhar que muitas vezes é por demais interessado e não tendo essa dimensão contemplativa de distanciamento perante seus próprios interesses, de forma análoga a isso, a própria superfície da linguagem é algo que se deve demorar nela, de modo que tanto a superfície das coisas quanto a superfície das palavras parecem prometer um adensamento de significados que escapa a quem tanto usa as coisas ignorando a riqueza de sua superfície, quanto também de quem usa as palavras também ignorante do que fervilha nessa multiplicidade de nexos sintáticos, semânticos, insuspeitos nesta forma de revestir as coisas com os nossos signos.
Eu lembro de uma passagem de um texto muito famoso do Freud, que é sobre o fetichismo, em que ele narra o caso de um rapaz filósofo de 25 anos, em que ele tinha um fetiche por roupas femininas. E muito da dificuldade dele consistia em não obter prazer com o corpo feminino, porque para ele o que era mais estimulante, excitante, eram as roupas, peças de roupas femininas. E na conversa e no tratamento analítico, ele se exprime dizendo que muito do interesse dele pela filosofia consistia neste modo de ver as palavras, a linguagem, como uma roupa das coisas. Da mesma maneira que ele tinha um fetiche com as roupas das mulheres, ele acabou tendo também uma espécie de fetiche com as palavras, com a sua dimensão abstrata em contraste com a concretude do real. E isso demonstra para a gente uma forma de fixação que, no caso da literatura, é producente, é produtiva. No caso do fetiche, é regressiva, porque, afinal de contas, aprisiona o desejo a algo que impede outras formas de obtenção de prazer que, supostamente, poderiam dar ao sujeito uma maior satisfação e uma maior realização como um ser desejante. No caso da literatura, essa fixação não é signo de enrijecimento na ligação com a realidade. Pelo contrário, trata-se de uma demora para fazer com que essa superfície da linguagem possa ter o tempo suficiente e possa ter essa dimensão de liberdade necessária, é também suficiente para tornar a linguagem mais expressiva do que ela costuma ser quando agrilhoada, aprisionada pelos nossos interesses de utilidade, tanto científica quanto filosófica, política, religiosa e todas as outras que acabam sufocando aquilo que poderia emanar dessa superfície da linguagem em seus jogos com sua multiplicidade mais rica do que ela normalmente é capaz de se revelar a nós. A escritura é uma metamorfose, uma projeção refratada, quebrada, do que há de objetivamente inassimilável como subjetivo no sujeito que escreve. Eu acabei de falar dessa superfície da linguagem como análoga a essa superfície das coisas, evocando Hegel, e agora eu falo do que poderia ser objetivamente válido no sujeito, mas que não é visível como tal. Ou seja, é necessário deixar o mundo ser mais transparente do que ele normalmente é, em virtude do fato de que normalmente nós tenhamos uma atividade interessada com ele. No caso do sujeito também, é necessário fazer com que verdades para além daquelas a que nós estamos acostumados e que nós admitimos possam eclodir. Nesse prisma que deságua na multiplicidade de significados possíveis, a mutabilidade deverá ser traduzida no espaço, no objeto espaço de voz, ou ainda a ser dito literário, é o que se dá a conhecer no encontro e na cisão entre o centrípeto da subjetividade e o centrífugo da objetividade do signo. O centrípeto é aquilo que puxa para dentro, o centrífugo é o que puxa para fora. O centrípeto da subjetividade significa o fato de que nós, como sujeitos, queremos assimilar todas as coisas a partir de uma significação que nós gostaríamos de obter da realidade. Eu gosto de falar da ideia de uma atitude interessada previamente em relação a todas as coisas, porque eu gosto de recuperar muito da teoria kantiana lá do juízo de gosto, porque a ideia de um comprazimento desinteressado ainda me parece muito útil, embora ela tenha caído em descrédito em várias teorias, em várias leituras posteriores, que negam essa ideia de uma atitude contemplativa. Mas eu acho que a ideia de um comprazimento sem interesse é muito útil. O que deve ser, me parece, corrigido é o conceito kantiano de que
não há nenhum interesse na nossa apreciação dos objetos artísticos. E essa apreciação não dá lugar a nenhum interesse. Ela não apenas não se funda em nenhum interesse, quanto também não suscita nenhum outro. Essa segunda passagem, aí já é substancialmente equivocado. E, aliás, eu vejo isso claramente lá na teoria estética do Adorno, em que ele fala precisamente o fato de que a arte necessariamente passa por esse momento de desinteresse, negando aquilo que ele chama de apreciação culinária da arte, como algo que deve nos dar algum sabor, prazer de forma imediata. Mas ao mesmo tempo em que nega essa dimensão culinária, e aliás a gente poderia dizer também pornográfica, a arte necessariamente é investida de um interesse mais feroz, ou seja, de que ela aponte para um espaço de liberdade, por exemplo, de ultrapassagem do agrilhoamento da nossa percepção, de nossa razão, de nosso pensamento, pelas garras da lógica. Não é difícil traduzir isso como fendas, como planos de clivagem, em que placas tectônicas deslocam-se sob o peso de intenções semânticas subterrâneas, abscônditas, inconscientes, recalcadas. Esse espaço, objeto de voz, tem a ver com muito do que caracteriza essa opacidade da linguagem em relação a ela mesma. Eu havia falado que muito da literatura vai consistir nessa elaboração da impossibilidade de alcançar a objetividade do mundo. Só que há que se pensar que o próprio decurso literário também tem a sua opacidade própria. A linguagem não é capaz de traduzir, expor, exprimir tudo aquilo que é possível no plano da intenção subjetiva. Significa dizer que a linguagem não apenas não fala, quanto ela também pode falar mais do que aquilo que o sujeito não apenas quis, quanto também é capaz de admitir que diz, no plano do discurso. E o que nós vemos particularmente é o quanto que a literatura vai elaborar este espaço de uma força centrípeta do subjetivo que quer amarrar todas as coisas em sua intenção e aquilo que é do centrífugo no âmbito da objetividade do signo. E no texto sobre a literatura de Hölderlin, Adorno fala algo muito importante, muito significativo. Lá ele vai dizer que Hölderlin demarca um momento da consciência poética em que o poeta necessariamente percebeu que ele precisa deixar a poesia falar por conta própria, por ela mesma. A gente havia falado de um mutismo, de um silêncio há pouco tempo, né, no início. E eu falei também que muito do talento artístico tem a ver com isso, o fato de que nós reneguemos aquilo que é da ordem de uma significação da realidade empírica prévia. Mas é necessário perceber também que o próprio sujeito precisa silenciar-se para poder não apenas exprimir melhor, mas obter uma expressão própria, singular. Adorno tem uma concepção de expressão que é muito peculiar a ele e que causa estranheza a todo mundo que não está familiarizado com a teoria dele, que é a de que a expressividade, a expressão, é algo objetivo. Soa muito estranho. Uma professora veio dar uma palestra para a gente num desses nossos congressos de estética e ela falou sobre Kant. E aí, num dos momentos da fala dela, foi abordado o conceito de expressão das ideias estéticas presente lá na Crítica da Faculdade do Juízo. Vocês devem se lembrar que Kant vai dizer que um dos itens, um dos elementos que caracterizam o gênio é a capacidade de expressão de ideias estéticas. Então essa dimensão expressiva contrasta, como disse o Paul Guyer em um artigo de revista que ele escreveu bem precocemente, em seu tempo de juventude,
Ele falou que esse elemento de expressividade em Kant contrasta com a dimensão franca e drasticamente formal da analítica do belo. Na verdade, ele acaba por concluir que a contradição, ou essa dimensão dispar, é ilusória. E ele acaba fazendo uma conciliação entre esses dois planos. Mas essa professora veio falar de várias coisas e centrou a sua análise nessa ideia de expressão das ideias estéticas em Kant. E ali eu vi que a tônica da apresentação dela era propriamente a expressão de elementos subjetivos. E aí eu fiz uma pergunta provocativa com base nas minhas leituras de Adorno. E eu perguntei para ela o que ela achava dessa ideia de uma expressividade objetiva, de uma expressão objetiva. E aí ela falou, não, eu não entendo como uma expressão possa ser objetiva, porque expressão é, como a própria palavra denota, uma pressão para fora daquilo que é da ordem da interioridade subjetiva. E aí eu fui tentar explicar um pouco para ela qual é essa concepção do Adorno de uma expressão objetiva. Bom, agora não importa recuperar qual foi a minha argumentação especificamente, mas focalizando a nossa temática agora, este passo argumentativo, a gente pode dizer que muito dessa dimensão objetiva da expressão consiste no fato de que quem faz arte precisa de deixar de falar em algum momento, de alguma forma, em vários instantes, em várias dimensões, para deixar a coisa falar por ela mesma. E isto, quem já tentou escrever poesia, compor música, dançar, fazer cenografia, etc., sabe que é muito difícil. É muito ousado silenciar-se para deixar a obra falar por ela mesma, dentre outras dificuldades, pelo fato de que pode ser que a coisa não exprima nada, que ela seja simplesmente indiferente ao mundo, que ela se transforme em mais uma coisa, tal como todas as outras, que não têm expressividade própria, devido ao fato de que, afinal de contas, não são atravessadas por significações para além da sua coisidade, como diz o Heidegger, lá naquele texto famoso, A Origem da Obra de Arte. Então a obra tem uma dimensão de coisa, mas ela não pode ser reduzida a uma coisa, e isso é que é o risco de realizar essa ideia do Adorno de que a obra deve falar por conta própria. E para que isso aconteça, é necessário que ela não comunique algo da ordem da subjetividade. Ela deixe este lastro centrípeto na intenção do sujeito de falar algo para além daquilo que se vê nas coisas normalmente em sua realidade objetiva. Diante da multiplicidade aberta das interpretações possíveis do mundo e da arte, pode-se perguntar ingenuamente pela diferença entre o fato de haver um número indefinido de propriedades e características a se afirmar de um objeto qualquer, uma árvore, por exemplo, e a inesgotabilidade de sentido a se interpretar em uma obra artística. O nosso tema agora é esse. É o fato de que se diz, se expressa algo a partir do movimento estético-artístico, no caso da literatura ou da prosa literária. E eu inseri essa reflexão aqui em virtude de uma pergunta que me foi feita em meu concurso para o doutorado. Tinha lá meus 20 e poucos anos e eu apresentei um projeto que era exatamente o caráter de linguagem da arte na teoria estética do Adorno. E apresentei, fiz uma espécie de resumo do meu projeto e argumentei de acordo com Adorno e propus uma interpretação própria. E, em um determinado momento, eu falei sobre essa inesgotabilidade, o quanto que aquilo que a arte diz está para além daquilo que nós podemos conceber, assambarcar com essa nossa grade de conceitos, princípios e de leis,
de princípios lógicos do pensamento, etc. E aí, um dos examinadores me perguntou, que aliás, isso demonstra já, o modo como ele falou demonstra o quanto é que ele já tinha essa pergunta para fazer e só estava esperando a primeira ocasião para poder obter uma resposta de alguém, qualquer que seja ela. Ele chegou para mim e falou mais ou menos isso aí. Ele disse, olha, eu vejo vocês da estética, da filosofia da arte, insistirem muito na ideia de que a arte é infinita em termos de seus significados. O que me causa estranheza é o fato de que eu posso olhar para uma árvore e apontar a árvore do lado e falar infinitas coisas dela. Eu posso começar no tronco, passar para os galhos, voltar no tronco, falar outras coisas, apontar para as raízes, falar de cada uma das suas folhas, falar de novo, de outro jeito, etc. Infinitamente. Aí ele falou, você não concorda que eu posso falar infinitas coisas sobre esta árvore, falando de suas características físicas, falando da sua dinâmica de alimentação, de produção, de fotossíntese, etc. E não necessariamente eu farei algo poético, eu posso me manter integralmente nessa infinidade de descrições no âmbito da prosa não poética, não literária. E vocês sempre, vocês assim, estetas, literatos, etc., insistem demais nessa ideia de que a arte é fonte de significações infinitas. E ele mostrou-se não ingênuo. Ele falou, eu entendo perfeitamente que o que você vai falar esteticamente de uma realidade qualquer, quando se faz uma poesia sobre a chuva, uma poesia sobre o sertão, é muito mais interessante, muito mais rico em termos de vivacidade de sua expressão do que a minha descrição objetiva do objeto árvore. Mas o que me toca é essa insistência no infinito. Por quê? Onde está a diferença aí? Por que insistir tanto nessa caracterização de infinito? Bom, a minha resposta, claro, que eu com 20 e tantos anos não pude me articular tão bem quanto eu posso fazer hoje. Mas, de qualquer forma, eu dei uma resposta baseada nesse princípio aqui. No primeiro caso da árvore, o que se tem é uma infinidade, por assim dizer, horizontal, como descrições que se somam em seus diversos graus e formas de especificação, agregando detalhes e modos de avaliar a coisa sob algum ponto de vista, todos eles escolhidos em cada momento de forma arbitrária, quer dizer, se eu vou focalizar o galho, o tronco, a flor, a folha, etc., isso é arbitrário, quer dizer, nada na árvore me constrange a falar nada em nenhuma ordem. Trata-se de uma infinidade negativa, pois o ainda não dito, quer dizer, o que ainda está por se dizer, é sempre um resíduo perante a malha apropriativa, elucidativa, da descrição feita pela linguagem. Então, a infinidade das descrições possíveis de qualquer objeto é residual. Sempre se pode acrescentar mais alguma coisa. Só que, se a gente vai ou não acrescentar, não é demandado pelo objeto. Diz respeito apenas à nossa demanda relativa à árvore. Ela não é algo que é imposto, demandado, exigido, compelido por aquilo que a árvore tem na sua articulação própria. No segundo caso da arte, o objeto se põe como fonte de significação por direito próprio. Ele se impõe como aquilo que exige tradução, de modo que interpretar é efeito de ressonância do que já se diz, de forma indiscernível, na coisa enquanto plano material de sentido, ou seja, corporificado em sua articulação concreta. Tem-se aí um infinito não residual, não negativo por coisas não ainda ditas, mas posto, exigido do intérprete como tarefa, cuja inesgotabilidade não é apenas um resíduo ineliminável, mas índice de uma diferença e ato que confere ao que se diz sua eloquência. Então, o que eu ainda não disse sobre a árvore é apenas um resíduo, é algo que ainda resta e ainda sempre restará
relativo ao que eu arbitrariamente quis falar da árvore, ou arbitrariamente, ou compelido por qualquer exigência, como, por exemplo, estudar as propriedades medicinais de uma árvore, por exemplo. No caso da poesia, da arte em geral, não só da poesia. Muita coisa que eu estou falando aqui diz respeito a todas as artes. Pintura, música, etc. Mas o meu objeto de estudo aqui, nessa apresentação, é a arte literária, particularmente a prosa literária. Mas eu falo da poesia também em vários momentos. E então, tudo que eu vou falar diz respeito à literatura e à poesia em alguns momentos. A literatura no sentido de prosa literária. E a poesia, eu uso literatura para prosa literária só para facilitar a minha expressividade aqui na minha comunicação. Mas então, no caso da prosa literária e da poesia, nós temos especificações, claro, devido ao fato de que ela usa o logos, não é o caso da música sem texto, nem da pintura, etc. Então, se o que eu estou falando aqui for passível de ser aplicado em outras artes, ótimo. Se não for, não é minha intenção de falar da literatura como sendo uma espécie de arte exemplar para todas as outras, correto? Então, assim, só pontuando isso para não ficar, digamos assim, sempre essa demanda, né, de será que isso vale para outras artes? Pode ser que sim, pode ser que não, aí é um caso a se pensar. Mas então, aqui, no caso, a literatura, ela nos coloca uma exigência positiva de interpretação, ela demanda interpretações específicas e, portanto, a sua infinidade não é residual, ela é posta como uma necessidade em virtude daquilo que, na obra, é falado, mas não totalmente expresso em suas infinitas possibilidades de ressonância. E o infinito aqui demonstra propriamente não infinitas possibilidades de eu dizer ou não. Eu sou constrangido a falar. Eu sou convidado pela obra a sempre, de novo e mais uma vez, repor essa via de aproximação a ela, sempre a renovar a minha percepção. Leia um texto que faz uma interpretação da Odisseia em 1500. Leia outro texto de interpretação em 1800, até chegar hoje. Você verá a infinita diferença de significados que são extraídos, traduzidos, elaborados, multiplicados nesse percurso da nossa interpretação da obra. Ela diz coisas que não são expressas na superfície de sua articulação sígnica. É necessário uma espécie de desdobramento ulterior, compelido, constrangido, demandado pela própria obra. E, portanto, não se trata de dois infinitos que possam se igualar. A infinidade de uma descrição objetiva do mundo, de uma montanha, uma árvore, uma flor, etc., e a infinidade de significações possíveis de uma obra tem fundamento, tem demandas, tem princípios impulsionantes diferentes, qualitativamente distintos de acordo com aquilo que representa a coisa montanha, a coisa árvore e a coisa Grande Sertão Veredas, a coisa um quadro de Van Gogh e vai por aí afora. Na mobilidade entre o subjetivo e o objetivo, a escrita literária é alienação producente, demissão reapropriativa de si, figuração tradutiva do que é excesso de indeterminação em quem escreve e quem lê. Nesse sentido, ela nos dá a conhecer o objeto como função de deslocamento, como o que baliza, dá apoio, base à verdade do mundo enquanto actus cognoscendi qua faciendi, que transita da solidez semântica e sintática pré-estabelecida às parcialidades conotativas para retornar ao plano do significado além do fato, significado além daquilo que a realidade é. Um ato cognitivo enquanto na qualidade de algo que se faz. A ideia é que a literatura demarca um momento de demissão do sujeito. É aquilo que eu falei do silêncio, recuperando uma reflexão muito interessante do Blanchot no seu Espaço Literário, sua obra Espaço Literário, que, aliás, é um texto muito interessante, eu convido todo mundo a ler. Tem passagens muito interessantes sobre Kafka e sobre o sentido da literatura em geral. Então, a ideia é que o objeto literário tem a ver com um deslocamento.
um deslocamento a ser apreendido pela literatura que conhece ao fazer uma tradução do objeto que escapa àquilo que é da ordem dessa intenção clarificante da realidade. E muito do literário consiste naquilo que, mais uma vez, a gente pode recuperar a reflexão de Kant, lá na Crítica da Faculdade do Juízo, quando ele fala dessa riqueza das ideias estéticas como residindo na ideia de representações parciais, Teilvorstellungen, ou seja, de representações que não são totais. Elas evocam significações e, ao mesmo tempo, são insuficientes para completar seu sentido. Muito do que consiste da excelência literária é o fato de somar parcialidades conotativas sucessivas e em constelação, para usar um termo benjaminiano e adorniano, de tal maneira que a justaposição, a sucessão de representações parciais possa evocar um sentido de totalidade que, mesmo não alcançado, e normalmente não é, seja efetivamente satisfatório como algo rico, como algo que tenha significação própria. Então, muito da pobreza de produções poéticas de pessoas que estão iniciando na sua carreira poética consiste no fato de, em determinado momento, querer dizer algo com uma totalidade de sentido. Compreende-se perfeitamente que haja um desejo de dizer algo através das coisas de tal maneira que tal palavra, tal articulação linguística tenha um sentido, não seja gratuito nessa mobilidade dos signos. Acontece é que a riqueza da poesia tem muito de seu lastro nessas justaposições de representações parcialmente significativas, de tal maneira que cada uma das partes não tenha uma acoplagem perfeita, totalizando com nenhuma outra, de tal maneira que nós temos somas sucessivas de parcialidades que não contemplam uma totalização de sentido, de modo a fazer com que se conheça a coisa como um ato faciente, um ato que faz, sem que haja uma inteireza na colocação de um sentido pré-estabelecido. Então trata-se sempre dessa ideia de um deslocamento, né, de placas tectônicas que se deslocam, e esta parcialidade deve ser, na good day, em um belo dia, suficiente para gerar uma expressividade digna do nome, né, que seja efetivamente boa. Com um movimento de sonata, o literário se firma como pressuposto linguístico-semântico, extrai da realidade empírica seu tema probandum, aventura-se na desarticulação poética do que normalmente se abriga na apropriação redacional, quase linguística do vivido, e retorna para o lugar de onde não partiu, ou seja, ao plano que não é o mesmo de saída, e que tampouco situa-se distante no tempo. A primeira frase de um escrito literário já condensa esses três movimentos sonáticos. Aqui eu estou usando uma analogia com a música, o princípio da sonata, e para falar que a literatura faz viagem, não é? Ela um processo de navegação que parte daquilo que é da ordem da natureza, da vida, da cultura, da história, atravessa o plano do linguístico e suas desviações possíveis e nos devolve uma articulação de mundo que não é igual a que partiu, não tem a objetividade daquilo de onde partiu e que, ao mesmo tempo, demonstra o quanto que o resultado final enriquece-se por essa travessia da desviandade possível dos signos. A literatura demarca esse movimento de reapropriação contínua do que é desviante. Esse é o princípio fundamental do que eu falei aqui agora. A ideia de que a cultura tem como base a cultura. Nós dizemos que na primeira vez que um ser humano cultivou alguma coisa, daí em diante tudo é cultura, tudo demarca
este espaço que foi cultivado por nós seres humanos e que é base para outra cultura. Então, depois da primeira obra cultural, tudo daí em diante é cultura, já não é mais natureza, porque ela já passa a ser mediada por mecanismos de apropriação da natureza como cultura, e particularmente da linguagem. A partir do momento que há linguagem, não há mais natureza em sentido primeiro, primacial, originário, primeiro, etc. Nós temos então cultura. Então a cultura vai ser sempre a base para a cultura. A literatura acaba sendo isso, uma tradução do que a cultura é na sua dinâmica mais interna, ou seja, o fato de que a cultura cultiva a si mesma para extrair desse seu caldo prévio, dessa sua história pregressa, o elemento material que impulsiona a novas formações culturais. E a literatura acaba sendo essa forma de reapropriação constante, porque a cultura estabelecida, ela não é transparente em relação a essa sua mobilidade apropriativa da própria cultura. Toda forma cultural tende àquilo que o Lukács recuperou de Marx, que por sua vez recuperou de Hegel, que é a segunda natureza, uma espécie de calcificação dos processos culturais como pseudonaturais. E isso acontece facilmente. A monogamia se transforma em algo natural, a política e tudo mais que nós temos como os nossos valores morais, políticos, etc., acabam tomando um caráter natural. A literatura é uma forma de experimentação da plasticidade suficiente da cultura como aquilo que existe em função do fato de que elabora a si mesma nesse seu caldo histórico sedimentado ao longo dos séculos. Tudo isso nos localiza na escrituração como eterno comentário sobre a impossibilidade de dizer do real como ato de vida em primeira potência. Talvez por isso Blanchot diz que, para a literatura, o erro é uma tarefa infinita. Segundo nossa perspectiva, trata-se de uma espécie de barreira de contenção para que o sujeito desejaria ver do que é já sabido, mas não de um obstáculo que apenas nega, interdita, obstrui, mas também que constitui o objeto literário na vocalização porosa dessa cortina. O que é o seu erro ao escrever um texto de filosofia? O que é o seu erro ao escrever uma petição jurídica? O que é o seu erro ao escrever uma missa? Ou qualquer outro texto que seja? É uma falha. É aquilo que deverá ser superado para dar lugar àquilo que efetivamente conta como verdadeiro, bom, útil, válido, desejável, etc., moralmente aceito e uma série de outras coisas. O erro, nesses outros momentos da vida escritural, é uma interdição, é um obstáculo que deva ser superado, ultrapassado para dar lugar a uma outra coisa. Na literatura não é o caso. O erro na literatura é fator producente. Essa expressão do Blanchot é fantástica. O erro é uma tarefa infinita. O erro é producente pelo fato de que ele inclui aquilo que deverá ficar de fora, aquilo que desvia, deverá incluir isso como modo de produção das coisas, modo de produção da própria literatura. O erro enriquece e é necessário saber errar na literatura, porque o erro demarca aquilo que nega a impossibilidade de ser expressivo. Negar a impossibilidade de ser expressivo é a expressão correta, que é uma espécie de dupla negação. O erro é aquilo que necessariamente demarca uma ruptura com a mediania, com o que já é pré-estabelecido, com a inércia de nossas expectativas para a realização das coisas. Muito do que caracteriza propriamente a arte é o fato de que ela elabora a sua própria fragilidade, fraqueza e insuficiência como a via de passagem para algo que transcende esse plano do que é útil, bom e verdadeiro.
Nós precisamos da arte para que ela nos diga aquilo que nenhuma outra forma cultural é capaz de dizer. E então o erro na literatura demarca essa possibilidade estranha, esquisita de, na desarticulação do sentido, alcançar uma expressividade que é própria. Eu estudei artes plásticas lá na Escola Guignard e, durante um tempo, eu tive aula de pintura. E tive vários professores, professoras, e um deles, ele chegou e falou para o quadro que eu estava pintando: o quadro seu está muito bom. Eu falei: ah, que legal. Aí ele chegou: mas esse que é o problema. Eu falei: como assim é o problema? Ele está muito bom, mas ele não vai passar nunca disso. Ele vai ficar sempre isso. Ele vai ficar sempre bom. Isso não interessa. Não interessa que o seu quadro fique sempre bom. É necessário que ele ultrapasse isso, que ele vá para além dessa boa articulação. Não adianta nada você fazer infinitos quadros bons. Nada. 1000 quadros bons não dão um com uma expressividade urgente, plangente e forte. Aí ele falou: bom, aí eu perguntei: mas e aí? O que eu faço? Rabisca ele, joga uma tinta sem nenhuma intenção nele, rasga, faz qualquer coisa que te obriga a corrigir o erro e ultrapassar e fazer uma outra coisa. Isso aí demarca muito dessa prática artística, que é o fato de que o que é bom inibe a expressão. Aquilo que tem sentido faz com que a coisa seja inexpressiva. Então é necessário que o erro, o não dito, o silêncio, o absurdo sejam componentes da obra para que ela vá além do que é bom, do que faz sentido. Nós não queremos artes que façam sentido, que sejam boas. Nós queremos artes que rompam, rasguem esta demanda de que coisas têm sentido. Coisas são boas, coisas são verdadeiras. A arte é aquele espaço em que a expressividade ultrapassa todo o desiderato de razoabilidade do mundo estabelecido já lá na Ética Nicômaco, em que ele diz que o que é virtuoso é o meio termo. A arte não é o espaço dessa suposta mediania racional que nos dá coisas virtuosas porque são boas, na medida em que são racionalmente concebidas. E por isso o erro na arte é uma tarefa e é infinita. Voltando ao nosso topos, nosso tema do infinito, trata-se de um infinito devido ao fato de que o erro sempre vai colocar interfaces, obstáculos a este fluxo cultural de percepção de mundo já estabelecida, em que nós demandamos do mundo o seguinte: faça sentido. Seja bom, seja belo e seja verdadeiro. A obra de arte, pelo menos tal como ela se afigura já na vanguarda do século XX, ultrapassa, ela quer algo muito maior do que isso. A escrita, enquanto sedimentação e imagem apropriativa do tempo, como se vê no fato de só haver história com a invenção da escrita, nos dá o prazer de conjurá-lo. Para e passo à sua decantação cícnica, emerge como vetor de novas temporalidades, mediadas necessariamente por esse gargalo material do sedimento escrito. Por isso, toda literatura tem algo de ancestral, arcaico e, nesse mesmo sentido, de arqueologia, ou seja, de busca por um sentido incrustado nas palavras como pedras que pavimentam o cotidiano desde sempre. O conceito, o logos, o discurso, nós o sabemos, condensa não apenas a multiplicidade atual das coisas e de suas características, mas também suas variações e vicissitudes no decurso temporal, decantando-as na imagem estática de um conteúdo ideativo. Então, a ideia é que a palavra é uma sedimentação de coisas que, por mais que se sucedam no tempo, são cristalizadas no âmbito do conceito, no âmbito do logos.
O logos, na sua dimensão conceitual, é atemporal. Ele não demarca uma passagem do tempo especificamente. No caso da literatura, não. A literatura exige o decurso temporal como aquele plano no qual a materialidade do signo irá discorrer. Então, a dimensão literária demanda propriamente um preenchimento material sígnico dessa temporalidade própria deste tempo que decorre em que o sujeito se reconhece nisso. Tem uma passagem muito própria de Hegel, quando ele está falando da música. Porque a música precisa também do tempo. Essa é uma característica prescindível da música. Não existe música sem esse decurso temporal como tal. Ao passo que uma pintura é sincrônica. Para ser vista, obviamente, se dá no tempo, mas é algo extrínseco ao fato de que ela é sincrônica. A música não, está no decurso temporal. E ao falar dessa sua dimensão temporal, Hegel fala que o ser do sujeito é o tempo e o sujeito mesmo está no tempo. Então, o tempo é uma condição fundamental para a subjetividade, como também já havia sido falado por Kant na sua Crítica da Razão Pura, quando ele diz que a intuição pura do tempo diz respeito ao sentido interno e o espaço diz respeito ao sentido externo. Então, essa interioridade, tanto falada por Kant quanto falada por Hegel, em que o sujeito se encontra aí, acaba encontrando na linguagem uma duplicidade fundamental, que é o fato de que o pensamento discursivo necessariamente é um decurso temporal, mas cada palavra, cada conceito é uma espécie de cristalização de tudo aquilo que foi experienciado no tempo. Então, a literatura, por assim dizer, remobiliza, recoloca, repõe essa dualidade fundamental do temporal e do sincrônico, do linguístico conceitual, no plano da efetividade da prática escritural da literatura. Então a literatura é uma espécie de escritura que sempre recoloca para si, para quem lê, essa dualidade fundamental da escrituração como dialogando com duas faces do tempo. Aquela que necessariamente passa e aquela que, por assim dizer, é sublimada ou subsumida nesta articulação atemporal do lógico-conceitual. E aqui, o último slide da aula de hoje. A palavra, elemento material sonorográfico, a que se impregna inalienável o pensar como fluxo, como discurso, faz o mundo coabitar a interioridade subjetiva, arrastado pelo ponto de fuga do que sempre se esvai. A literatura é a elevação da palavra à consciência de si como utensílio arqueológico da busca de novas significações, sendo fonte e obstáculo delas. Então, a literatura é uma espécie de arqueologia do que se sedimenta nas palavras e é trazido de volta à superfície e eclode na manifestação de suas ressonâncias, de suas conotações múltiplas, nessas suas representações parciais que dialogam umas com as outras sem encontrar um ponto de fixação, de ajuste pleno. E muito da literatura pode ser falado como uma espécie de arqueologia daquilo que naufragou no movimento da cultura. Essa ideia provém de Adorno, quando ele diz que a arte é uma forma de fazer a natureza recalcada emergir em novas significações. É uma ideia muito interessante, ela pode ser muito bem aproveitada quando a gente localiza aqui, propriamente na literatura, o quanto é que esses significados parciais mobilizados pela escrituração literária são rearranjados, rearticulados, eles são refratados e ganham uma nova luz, uma nova vida em função desse processo arqueológico pautado por essa superfície, esse jogo na superfície que extrai desses planos linguísticos de conotação e de denotação parcial aquilo que não é passível de ser visto nessa urgência cotidiana, como eu falei no início da nossa apresentação.
essa nova forma de perceber a realidade, nunca que é um novo absoluto, nunca que é algo que se põe para além daquilo que já sempre existiu. É uma ideia também de Adorno muito interessante que nós podemos recuperar, é o fato de que o novo não é simplesmente o diferente, mas também não é aquilo que se põe para além de tudo que já existiu. O novo é fruto de uma exigência de reapropriação crítica, de metabolização renovada daquilo que, no âmbito da inércia da cultura, não encontrou voz e expressão suficientes. A literatura, a arte em geral, é este momento de dar voz a isto que foi soterrado na urgência que pauta a inércia conceitual desde sempre. É isso, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e vejam a sequência, a continuação na segunda aula. Até mais!